Glória a Deus. Hoje é um culto de missões e nós vamos trazer uma mensagem justamente dentro desse tema. E o tema nessa noite, ele fala: cuidado, falhar na sua missão. Repetir: cuidado, falhar na sua missão. Ok? E nós pegamos esse tema inspirado no livro de 1 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 1. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 1. Nós vamos averiguar acerca dessa passagem bíblica de um homem de Deus. Ele é chamado homem de Deus, mas o final dele, na missão dele, ele morre. Ele não foi bem sucedido na missão. Mesmo sendo chamado de homem de Deus, ele não foi bem sucedido na missão. Eu espero que não seja essa a minha história, a sua história, ou de alguém que vai estar nos ouvindo depois pelo canal da igreja. E nós vamos averiguar. Todos nós, quando aceitamos a Cristo, nós já passamos a ter uma missão, sim ou não? Sim. Não é? Nós já passamos a ter uma missão. E como nós temos uma missão, ou se alguém ainda não sabe qual é a sua missão, ele vai ter que procurar saber. Ele vai ter que receber uma direção para poder fazer a sua missão. Nós estamos em todas as adifãs hoje falando sobre missões. Então a missão hoje da nossa igreja e todas as filiais é falar de missões. Porém, eu pergunto para você: qual é a sua missão? Na obra de Deus, na igreja, para fazer a vontade do Senhor. No seu trabalho, você tem uma missão. Como esposa, você tem uma missão. Como marido, você tem uma missão. Como filhos, como funcionário, como chefe, como patrão, como senhor. Todos nós temos uma missão. Agora, qual a minha missão no reino de Deus? Qual é a minha missão na obra do Senhor? Será que eu sou fiel na minha missão como dona de casa, como chefe, como líder aonde eu trabalho? Mas e na igreja? Qual é a missão que eu tenho? Será que eu tenho alguma missão para fazer no reino de Deus? Eu sou talvez muito fiel na missão lá fora. Eu tenho uma missão de estudar e passar. Parabéns, continue. Eu tenho uma missão de prosperar. Parabéns, continue, você vai conseguir. Mas eu estou falando no reino de Deus. E isso me preocupa muito, porque quando nós quebramos essa direção que Deus dá na nossa vida, o fim é trágico. Nós vamos ver o fim desse homem de Deus. Preste atenção o que está escrito em 1 Reis 13:1. Diz assim: eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. Então, na parte A do versículo, ele recebe uma missão, uma ordem. Essa ordem veio de Deus. E a Bíblia não fala o nome dele, só fala que ele era um homem de Deus. Deus, quando escolhe alguém, ele não escolhe qualquer um. Não fique pensando, não. Tem que ser homem de Deus e mulher de Deus. Tem que ser pessoa realmente preparada para a missão. Quanto maior a responsabilidade, maior o grau de espiritual do homem e da mulher de Deus. Você precisa entender isso. Quando Deus te coloca em determinadas funções da igreja, é conforme o teu nível espiritual também. Quanto mais você cresce espiritualmente, você observa que quando Deus ele salva Saulo e transforma em Paulo, ele diz para Ananias que a missão
de Saulo, que ia virar Paulo depois, era para pregar para reis e governadores, e que ele iria sofrer pelo seu nome. Quando o Senhor Jesus, ele salvou você, quando ele fez a obra na sua vida, quando ele fez a obra na sua casa, na sua família, qual foi a missão que Deus colocou no seu coração? Você é homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Você recebeu a ordem dele? Então a primeira coisa que eu tenho que ter convicção, que eu faço a minha missão por ordem de Deus. Não é o meu querer, não é o meu agir. A pergunta ela é bem clara: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus ele chama, Deus ele convoca, Deus ele escolhe. Por exemplo, se você é um chefe, se você é um líder, quem é que você coloca para determinada missão no seu trabalho, no seu escritório, na sua empresa? É qualquer um? Sim ou não? Não. Senão você sabe que a missão não vai ser cumprida. Então, Deus escolheu pessoas na igreja para determinada missão. E é aquela pessoa que tem que fazer. Quando ele não faz a missão, ele está quebrando regras. Ele pode estar quebrando direção que Deus está dando para salvar alguém, para converter alguém. Por isso que existe o versículo da Bíblia sobre: olha, se eu avisar para você informar que vem a espada, e você não avisar que vem a espada para o povo, e o pecador morrer nessa espada, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Então é perigoso quando eu tenho uma missão e eu estou na desobediência dessa missão, quando eu falho nessa missão, quando eu não sou dedicado nessa missão. Aí a grande pergunta para o início da mensagem é essa: qual a missão que Deus colocou na sua vida cristã? Você foi chamado para quê? Você não foi chamado apenas para ser um espectador. Você não foi chamado apenas para receber mão na cabeça do pastor. Você não foi chamado apenas para chegar aqui e chorar no louvor, se alegrar no louvor, sentir o arrepio no corpo, dar glória a Jesus, sair alimentado e partir cuidar da minha vida. Não. Você não foi chamado só para isso. Deus ele te escolheu para algo muito importante. Você já parou para pensar quantas pessoas Deus pode te usar, por exemplo, aonde você trabalha? Por exemplo, todo mundo aqui tem acesso às pessoas que você tem no seu trabalho? Sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não. Ninguém vai ter acesso, por exemplo, vamos falar para quem trabalha em fórum, a juízes e desembargadores. Alguém vai ter acesso? Jamais. Eu vim aqui para falar de Jesus aí pro Supremo aí, por favor. Alguém vai falar, meu amigo, a gente tem mais o que fazer. Ninguém vai chegar lá no meio militar, vem aqui para falar aí com o coronel aí, o chefão aí, o almirante, o general. Não, é você. Ninguém vai falar lá para aquelas pessoas do meio empresarial. Então, qual é a minha missão? Ninguém vai ter acesso à sua escola, à sua faculdade. Ninguém vai ter acesso ao seu condomínio. Quem é que entra no seu condomínio? Eu vou chegar lá: ô meu amigo, tudo bom? Eu vim aqui para bater de porta em porta aí no apartamento e falar de Jesus para as pessoas. Eu falei assim: olha, infelizmente você não pode entrar. É você que tem uma missão. Então a ordem, ela vem de quem para cumprir a missão? De Deus. Porém o tema é esse: cuidado falhar na sua missão. Você pode fazer um excelente almoço. Parabéns, viu? Me chama que eu gosto de comer comida boa. Você pode ser uma pessoa que ganha muitas causas na justiça. Poxa, quando eu precisar de um advogado, advogada, eu vou te procurar. Parabéns, viu? Você também pode ser um ótimo contador, fazer uma declaração de imposto de renda para mim bacana. E olha que benção. Mas eu estou falando sobre a missão na obra de Deus. A missão no reino de Deus. A missão que Deus colocou para você.
o tempo está passando, a idade está passando, os cabelos brancos estão avançando, a pele está enrugando, o osso está ficando fino e você está encurvando, e ainda está dizendo: estou sem tempo. Mas muito bem, a ordem veio para esse homem de Deus. Aí alguém pensa: bom, ele falhou? Não. Olha o que diz o versículo 2. No verso 2 ele diz assim, de 1 Reis capítulo 13: ele foi cumprir a missão. Ele, quando viu, homem de Deus, vá lá e faça isso e isso sobre o altar, está acontecendo coisas erradas. Ele teve coragem, ele não ficou com medo de rei, porque quando alguém tem uma missão, ele não tem medo de nada. Quando alguém tem uma missão, ele não tem medo de nada. Por exemplo, existe no meio das forças armadas homem chamado comando anfíbio. Não tem medo de nada. Homens paraquedistas. Talvez aqui tem pessoas que têm medo de altura. Esses camaradas pulam com tudo, tá ali aí. Vai, abre o paraquedas e vai embora. Tem gente que tem medo de mergulhar. O camarada, ele pula no alto mar e sai nadando. É a missão que ele tem, não tem medo. Então esse homem de Deus não tinha medo de nada. A missão que Deus colocou na tua vida, você é uma pessoa que não tem medo, você tem sabedoria, você tem autoridade, você tem ousadia, você tem a unção. Deus abre as portas para você, porque Ele falou para você cumprir essa missão. Aí Ele diz: vai lá, fala para o altar assim, altar, altar. Assim diz o Senhor: vai nascer um filho na casa de Davi, o nome dele vai ser Josias. Aonde minha mãe teve a inspiração, tá, do meu nome. O nome dele será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso. Ossos de homens se queimarão sobre ti. Muitas vezes a missão de alguns requer desafios. Aí eu te pergunto: falar isso para o rei, falar que vai acontecer isso no altar, de alguém que está em rebeldia, de alguém que está em rebelião, eu lhe pergunto: é fácil ou é difícil? É muito difícil. Eu lhe pergunto: alguém que tem uma missão para evangelizar pessoas perigosas. Talvez exista alguém que tenha acesso a apenas um chefão. Talvez exista alguém que tenha acesso para pregar num CTI. Talvez exista alguém que tenha acesso ao síndico daquele condomínio para falar de Jesus. Talvez alguém tenha acesso ao diretor, ao reitor. E é você que tem que fazer isso. Não, eu não vou conseguir chegar lá. Não vai dar para eu conseguir. Você talvez tenha facilidade para fazer um culto na hora do almoço. Aí você quer dormir. O Deus está querendo que você reúne as pessoas meia hora, mas você prefere talvez ficar nas redes sociais. E Deus está falando: eu te dei uma missão, eu abracei teu coração, eu te enchi do meu espírito, eu te dei graça, eu te dei autoridade, eu te dei sabedoria para você fazer a minha obra, e você quer ficar olhando para onde? Para o céu, para a mata, para a água, para a parede, dormindo no sofá, deitado no chão do escritório, e as almas estão perecendo. Então o desafio era grande para esse homem de Deus. Jonas teve uma missão. Jonas teve uma missão para cumprir. Mas ele fez o que na missão, Jonas? Ele fugiu. Tem gente fugindo da sua missão. Tem gente que está botando desculpa em tudo. Tem gente que bota desculpa em filho pequeno. Tem gente que bota desculpa porque tem que fazer hora extra. Tem gente que bota desculpa porque o pé está doendo. Tem gente que bota desculpa em tanta coisa, mas não bota desculpas quando ele quer conquistar coisas pessoais. Não bota desculpas quando ele quer ter um sucesso pessoal. Aí eu lhe pergunto nessa noite: o desafio é grande? É, mas Deus conta com você. Deus conta com a igreja. Deus conta com a Adifam. Deus conta com quem está me ouvindo. E se você está pronto para o desafio, é necessário você nessa noite falar: Deus, então eu quero a graça, eu quero a unção de mulher de Deus, eu quero a unção de homem de Deus, eu quero desafio, eu quero ousadia, eu quero coragem, eu quero intrepidez. Tira de mim a covardia e o medo. Quem lembra de Gideão? Quando apareceu aquela multidão de homens para a guerra, qual foi a primeira coisa que Deus falou na missão de Gideão? Manda embora quem? Os tímidos e os covardes.
Pode mandar embora, time de covarde. Eu não vou dar honra para ninguém que é time de covarde. Então muitas vezes tem coisa que não está acontecendo na sua vida porque você não está cumprindo a missão. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Experiência da minha vida. Certa feita eu cheguei no navio, embarquei. Quando eu cheguei lá, eu observei que tinha muito cristão que estava lá 8 anos. Naquela época era assim, né? 10 anos. Mas por que você está tanto tempo aqui, rapaz? Mas eu faço lá para ir embora, né? E não vai, eu fico aqui. Eu falei, estranho. Eu vim para cá para em 2 anos eu sair. Só vou cumprir meu tempo mesmo. Só que Deus falou no meu coração, você tem uma missão. Bota logo a igreja aqui dentro. Primeira coisa, vamos botar culto aqui, tá? Botar um culto aqui. Já fui logo liderar o culto, reuni todo mundo. Segundo, eu falei para eles. Aí eu observei. Navio saiu. Primeiro porto. Eu com a bolsa cheia de folheto. GT do folheto. Quem vai evangelizar? Não, o pessoal vai visitar aí, vai passear, vai ver praia. Ah, é? Tá bom, eu vou evangelizar, meu amigo. Eu vou falar de Jesus. Eu estou aqui não é para passear, não. Eu estou aqui para ganhar alma. Esse navio aqui que Deus me colocou é para pregar o evangelho onde eu for. Esse navio aqui é um navio missionário que Deus está me levando. Então vai passear vocês. Aí eu fui sozinho, era em Deus, irmão. Eu ia para as ruas, eu ia para o hospital. Aí Deus falou, você está vendo por que eles não saem daqui? Porque eles não estão cumprindo com a missão deles. Enquanto eles não cumprirem com a missão deles, eu não vou tirar eles daqui. Deus falou isso comigo. Aí eu reuni geral para os irmãos e falei. Rapidinho despertaram e começaram a sair comigo. Era hospital, no estado tal, era praça, era pregar na rua, era entregar folheto. Aí começaram a fazer, aí começaram a sair. Olha, viu, varão? Deus te abençoe. Até hoje eu mantenho contato com essas pessoas. E quando eu completei certinho o meu tempo, Pai do Senhor, combati o bom combate, estou indo embora. E era assim. Então a missão, ela tem que ser cumprida. Quando eu sou rebelde, igual Jonas, eu posso levar o quê? Problemas para as pessoas, problemas para o meu trabalho, problemas para a minha casa, problemas para a minha família, problemas para quem está ao meu redor, problemas para quem está dentro do navio. É o que aconteceu com Jonas? Então esse homem tinha um desafio. Muito bem, agora olha o que diz o versículo 3. No verso 3, esse homem vai lá e diz assim, e deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal que o Senhor falou, para provar que ele tinha sido enviado. O altar, este é o sinal que o Senhor enviou. O altar se fenderá, e a cinza que nele está vai se derramar. Preste atenção, quando tem Deus ele quer me usar, sinais vão me acompanhar também. Amém? Amém? Você não vai chegar de bobeira não, irmão. Você vai ver só, tu vai chegar numa autoridade tão grande, um revestimento tão grande, que aquele chefão vai até chorar. Ninguém nunca falou assim. Você está falando a minha vida. E aquela pessoa vai ser liberta, aquela pessoa vai se converter, aquela rua vai mudar, aquele bairro vai ser transformado, aquela praça de guerra vai virar praça de paz, aquela rua de sangue vai virar rua do sangue de Jesus Cristo, aquele trabalho de briga vai ter união, vai ter graça, vai ter amor. Mas é a minha missão. Eu tenho uma missão e eu não posso passar a minha missão para ninguém. Não tem como eu passar para outro. Josué, só foi Josué depois que Moisés terminou a missão dele. Enquanto Moisés terminou a missão dele, Josué era chamado servo de Moisés. Pode ler lá, servo de Moisés. Josué, servo de Moisés. Josué, servo de Moisés. Agora vê, depois que Josué assume, aí Deus fala, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, aleluia. Ei, Josué, tenha força, tenha ânimo, faz a obra, Josué. Deus está falando com a igreja nessa noite, faz a obra, Deus é contigo, Deus quer te usar, Deus quer salvar almas, Deus quer resgatar, mas eu preciso acreditar que eu tenho uma missão.
Verso 4, a parte A. Ok, ele faz isso. Sucedeu, aí vem. Nem tudo é molezinha também, né, irmão? Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus. De novo, o homem de Deus, não fala o nome dele. Que clamara quanto ao altar de Betel. Jeroboão, olha o que ele faz, hein? Estendeu a mão sobre o altar dizendo, pega ele! Mandou perseguir e pegar o homem de Deus. Para que mandou pegar o homem de Deus? Ou ia prendê-lo, ou ia matá-lo. Então, em terceiro lugar, toda missão pode acontecer perseguições, mas fique na posição. O diabo pode se levantar para tentar te intimidar. Eu sempre costumo dizer que quando Jesus acaba de jejuar 40 dias e 40 noites, os anjos apareceram em primeiro lugar, foi o diabo. Foi o diabo que apareceu. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Não vem os anjos primeiro não, vem Satanás. É o diabo que aparece. Então, quando você tem uma missão, pode ocorrer a perseguição, pode ocorrer a batalha, pode ocorrer alguém de fazer chacota, pode acontecer de alguém que não vai permitir, pode acontecer alguém falar que vai te pegar, pode acontecer o que for. Mas se foi Deus que te deu a missão, aleluia, fique tranquilo. Olha o que acontece na parte B desse versículo. Quando manda pegar o homem de Deus, na mesma hora, a mão de quem estendera contra ele se secou na hora, aleluia. Vai tocar no meu ungido, tu não vai tocar no homem de Deus. Sabe o que é que Deus está mandando te dizer? Faz a minha obra, ainda que te persigam, eu vou te guardar, eu vou te livrar, eu vou mudar essa história, eu vou fechar aquela porta que estão tentando abrir para te pegar. É eu que te guardo, é eu que te uso, é a minha graça que está na tua vida, é o meu poder que está em você, é o Espírito Santo que está sobre a igreja. Quem tem missão, tem poder, tem graça, tem fogo, tem glória e tem a presença do Espírito Santo. Olhe para cá. Vocês sabem da minha história, que eu sempre fui pastor, homem de Deus, é onde eu ia dirigir igreja, onde eu trabalhava. Quando a perseguição vinha, eu só fazia uma coisa rápida. Quem lembra do Nextel? Eu mandava para as irmãs do ciclo de oração. Ah, pastor, entre oração que estão me perseguindo aqui. Entre oração que estão me perseguindo. Entre oração. Era rápida a mulherada. O joelho no chão, Senhor, guarda o nosso pastor lá onde ele está agora. Ei, irmão, eu vi Deus tirar pessoas de posição, Deus tirar pessoas para mandar para outro lugar. Sabe por quê? Quando você é homem de Deus no mundo espiritual, eu falo no mundo espiritual, não toca no homem de Deus, não toca na mulher de Deus se ela tiver uma missão. E se você está na obediência, e te digo mais ainda, quem quer ouvir, diga amém. Amém. Nem doente tu fica. Amém. Nem doente você fica. Deus te livra da doença, Deus te livra da morte, Deus te livra do laço, Deus te livra da seta, Deus te livra da macumbaria, da feitiçaria, da magia negra, Deus te livra do olho grande, da ganância, Deus te livra. Até aquele que não gosta de você vai ter sentimento por você. Não, eu acho que ele é legal, sabe? Ele é muito legal, ele é legal. É Deus que está fazendo isso. Então, quando tentam pegar o homem de Deus, a mão seca. Para e pensa, não, pega ele! Aí Deus, vai pegar não, a mão encolhe. Aí o camarada, meu Deus, tenta mexer, irmão. Não vai não. Quantas vezes tentaram pegar Moisés? Quantas vezes? Várias vezes. Quantas vezes pegaram? Nenhuma. Quantas vezes tentaram matar Paulo? Só matou quando Deus permitiu. Chegou a hora dele. Terminou a carreira e guardou a fé. Vem embora. Agora olha o que diz o versículo de número 5. Aí diz assim: o altar se fendeu. Lembra do sinal? Que o altar ia virar? O altar se fendeu. A cinza se derramou, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Guarda uma coisa. Aprenda uma coisa, igreja de Jesus. Os sinais vão te acompanhar de acordo com a palavra. Não é para te promover, não é para você ser levantado no altar, não é para você ser idolatrado, não é para você aparecer nas redes sociais, no Instagram da vida. Não, é para o nome do Senhor ser glorificado, almas se converterem, a obra dele ser realizada e o céu ser aberto na sua vida e na vida dessas pessoas. Quando acontece esse sinal,
que o profeta fala. Olha o que diz o verso 6. No versículo 6 diz: então respondeu o rei e disse: ai, homem de Deus. Olha como é que ele mudou. Ele não estava com raiva, ele não queria matar, ele não queria prender o homem de Deus, ele não queria perseguir, ele não queria mandar ele calar a boca. Olha como é que ele vira crente. Pedir aceita Jesus ali, ora a face do Senhor teu Deus, roga por mim. A minha mão está aqui, a minha mão está sequinha aqui. Olha como é que está a minha mão. Ela secou. Eu estou fazendo assim, mas não sei como é que ficou, né? Está seca a minha mão. Só que o homem de Deus, ele é justiceiro. Homem de Deus e mulher de Deus é vingativo. Homem de Deus, ele fala assim: eu vou estar lá na frente, eu pego esse camarada na curva, Deus não vai te dar. Eu vou ganhar essa causa, eles vão ver só que eu vou reger isso com vara de ferro, Deus não vai te dar. Quando esse camarada fala, por favor, pede para o teu Deus, ele já reconhece que esse homem de Deus foi enviado por quem? Por Deus. Aonde você for com a missão, eles vão ver Deus na tua vida. Aonde você estiver, eles vão ver Deus nos teus olhos. Aonde você andar, eles vão falar: ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus. Quando eles começaram a te procurar para pedir oração, para pedir conselho, visita no lar, orar por uma causa, orar por um processo, orar por uma doença, orar por uma enfermidade, já pode saber, você já tem sinais de que é reconhecido como homem e mulher de Deus. Aleluia. Não rejeite. Quando ele diz isso, olha o que diz ali. Então o homem de Deus falou o quê? Vai ficar com a mão torta. Foi isso? O problema é teu. Quem mandou tentar me pegar? Foi isso que ele fez? Não. Ele orou. A mão do camarada estava ressequida, né? Quando ele acaba de orar, parece que eu vejo. Ali a Bíblia diz: e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Aleluia. O milagre aconteceu 2 vezes. 3 sinais ocorreram. A mão seca, o altar vira, a mão volta novamente. É Deus que está contigo dizendo: não temas os homens dessa terra, não temas perseguição, não tema tribunal, não tema doença, não tema diabo, não tema a nada. Vamos ter somente temor a Deus. Se eu estou fazendo a minha missão, é Deus que vai comigo. Se eu estou fazendo a minha missão, é Deus que vai abrir a porta. Se eu estou fazendo a minha missão, é Deus que vai garantir a vitória. Se eu estou fazendo a minha missão, é Deus que vai me curar dessa doença. Aleluia. É Deus que vai me prosperar, é Deus que vai me honrar, é Deus que vai me dar felicidade, graça e paz. Então diga para o Senhor: Senhor, conta comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga para Ele, se você tem coragem, se você é mulher de Deus e homem de Deus, diga: eu estou aqui, Jesus, eu vou fazer a tua obra sim. Eu vou fazer a tua obra, Senhor. Eis-me aqui para a missão. Qual é a missão que você parou de fazer? Qual é a missão que você não quer mais? Qual é a missão que você está falando que está cansado? Qual é a missão que você está falando que está difícil? Ei! Agora, vê o que diz o verso 7. Diz assim: e o rei disse ao homem de Deus. Isso é perigoso, hein? Vem comigo à minha casa, conforta-te, vou te dar um presente. Esse camarada já estava vendo o homem de Deus e já estava querendo fazer o que com ele? Vou te dar presente. Ele estava achando que era o homem de Deus que tinha feito aquilo ali. Cuidado com a idolatria. Cuidado com as pessoas olharem para você achando que você tem uma varinha mágica. Cuidado das pessoas olharem para você e talvez você veja que a coisa que está acontecendo e começar a se achar muito importante. Não, porque agora eu oro e os enfermos são curados. Você sabia que Deus me usa na cura divina? Eu fico ouvindo essas coisas, eu falo: meu Deus do céu. Você sabia que demônio, eu só dou uma piscada com esse olho esquerdo, ele sai? Manifesta o demônio e faz assim, ó. O demônio sai. São pessoas que gostam, sabe de quê? Olha o que diz o verso 8. Porém, onde Deus disse ao rei: olha que resposta, irmão. Ainda que você me desse a metade do teu reino, da tua casa. Sabe o que ele está falando? Ainda que você me desse toda a sua fortuna,
eu não iria contigo, eu não comeria pão na tua casa, eu não beberia água neste lugar. Sabe por quê? Porque ele teve uma ordem de Deus no verso 1, ele teve uma direção de Deus. As pessoas se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque escuta A, B e C. Você está ouvindo pessoas erradas, você está pegando conselho com pessoas erradas, você está... talvez alguém está querendo te fazer com que você fique como um chaveirinho deles depois. Tu é chaveirinho. Por quê? Porque você, estando naquela posição, naquela missão, tu vai ser um chaveirinho. Tu sai fora disso, irmão. Você tem uma missão só. Lembra o que eu falei quando eu estava no navio? Em 2 anos eu saio. Saí. Certinho. Deus é prova. Deus está aqui. Quem quiser ver o dia, qualquer dia desse eu trago minhas cadernetas de registro, você vai ver lá certinho. E não era só nesse não, em tantos outros. E eu só ficava o tempo enquanto a missão não tinha acabado. Pensa que eu ficava atribulado? Por quê? Porque o homem de Deus, quando ele tem uma missão, ele não se perde no meio do caminho. Ele não escuta ninguém, ele é que tem vantagens. Uma vantagem dessa é grande ou é pequena? Grande ou pequena? Imagine você, um bilionário, e fala assim: meu querido, graças a Deus a doença que estava em papai acabou, meu pai está curado, eu vou te dar metade da minha fortuna para você, e você, por favor, passa a morar aqui. Deus mandou você aceitar e fazer isso, sim ou não? Não, por que você vai aceitar? Vamos lembrar um caso? Quem quer lembrar um caso? Quem lembra de Naamã, o leproso? Quando Eliseu acaba de mandar ele mergulhar, aquele general, ele é curado, sim ou não? Sim. Ele oferece o que para o profeta? Muita fortuna. Vamos resumir. Oferece para ele fortunas, coisas boas. Ele fala: não quero nada, pode levar para você isso aí. Quem é que vai lá com mentira para pegar aquilo que Naamã havia oferecido? O servo do profeta. Quando ele vai lá para pegar, e ele volta e esconde, o profeta fala: onde é que você foi? Lugar nenhum. Falar mentira para o homem de Deus não funciona. Pensa que meu coração não estava com você quando você aceitou a propina? Você aceitou uma propina. Você aceitou algo que não era para aceitar. Por causa disso, a lepra de Naamã vai pegar em você Geazi. E ele ficou leproso na hora. Cuidado, se você tem uma missão, e se você desviar dessa missão, a coisa pode ficar pior. A lepra pode te pegar, o mal pode te envolver. Se você tem uma missão, não aceite aquilo que não é para aceitar, não negocie, ainda que não agrade pessoas, somente faça o que Deus manda. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Glorifique o nome dele, por favor. Verso 9. Quando chega no 9, ele fala assim: sabe por que eu não aceito? Porque assim me ordenou o Senhor pela palavra dele: não vai comer pão, não vai beber água, não vai voltar pelo caminho para onde você foi. A ordem de Deus foi essa. Deus te deu uma ordem, por que você mudou? Não, porque teve uma irmã. Não, porque aconteceu uma situação. Não. Você tem que lembrar quem é que falou com você. Foi Deus. Então vá até o fim. Coisas vão aparecer e acontecer. Quer ver? Olha o que diz o versículo de número 10. Foi-se por outro caminho. Na primeira oferta, ele venceu. Fala: o homem de Deus. Mais forte: o homem de Deus venceu a primeira oferta. Só que o inimigo é astuto. Ele persevera. Ele foi embora. Da onde ele viera? De Betel. Olha o que diz agora o verso de número 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram os filhos do profeta velho. E conta a história. Vai para o verso 12. Ele vai contando a história. Por qual caminho que ele foi, esse homem de Deus? Verso 13. Ele vai falando: guardai o jumento, eu vou atrás desse homem de Deus. Olha o profeta velho, eu vou atrás do homem de Deus, eu vou atrás dele. Verso 14. Foi-se após o homem de Deus, ele estava deitado debaixo de um carvalho. Você é homem de Deus?
Eu sou. Quem aqui é homem de Deus e mulher de Deus? Diga amém. Amém. O inimigo sabe disso também. Verso 15. Vem comigo à minha casa, segunda oferta. Fala, segunda oferta. Segunda oferta. Qual era a ordem de Deus? Não volte para esse caminho. Qual a ordem que Deus te deu? Qual a direção que Deus te deu? Quem é que apareceu aí falando que era homem de Deus, que te deu uma outra visão, que te deu outra revelação, que te deu outro projeto, que te deu... Ah, tu tá perdido, hein? Verso 16. Vem comer pão. Aí, não, eu vou voltar não. Eu não posso beber água. Mesma coisa, 17. Ele vai cedendo aos poucos. Mas foi o Senhor. Ali não comerá pão, não beber água. 18. Chega no 18, aí ele fala, ah, tu é profeta, eu também sou. Um anjo falou comigo. Olha só, eu te pergunto, o Deus que fala contigo, precisa usar alguém para falar contigo também a mesma coisa, sim ou não? Não. Só se você estiver perdido. Só que diz ali que ele, quando fala que Deus falou com ele, um anjo falou com ele, está escrito ali, mentira. O que tem de gente atrapalhando a sua caminhada, o que tem de gente atrapalhando a sua missão, o que tem de gente fazendo com que pessoas percam o ministério, percam a obra, percam tanta coisa por mentira e com o nome de profeta. Só que a Bíblia fala que um é homem de Deus, o outro é profeta velho. Aí o 19 diz assim, a derrota veio. O homem de Deus voltou. Eu, quando já li essa mensagem algumas vezes, teve momentos que eu chorei. E esse homem de Deus, ele come o pão, e ele bebe água, e ele volta. Quando ele volta, vamos agora para o verso 20 ver o que aconteceu. Sucedeu que, estando ele à mesa, aí sim veio a palavra do Senhor, do profeta velho que o tinha feito voltar. Só que a Bíblia não fala mais que ele é o profeta velho agora ela fala, veio ao profeta. 21. Quando chega no 21, clamou o homem de Deus, você foi rebelde. A pior coisa que tem, irmãos, é a pessoa ser rebelde na missão. Deus te deu a missão? Não seja rebelde. Não escute ninguém. Faz o que Deus está mandando. Olha ali, não guardaste o mandamento que o Senhor te mandara. Se Deus te deu a ordem, para de ouvir internet, YouTube, você tem que ouvir Deus. É Deus que você tem que ouvir. No 22, ele mostra o que acontece. Você voltou, comeu pão, bebeu água. Olha agora a sentença. Você vai morrer. A sentença foi dura, sim ou não? Muito ou pouco? Então olha o risco. Quando eu não cumpro a missão que Deus coloca na minha vida, você pode vir a óbito. É sério. Você pode perder posição, você pode perder promoção, você pode perder prosperidade, você pode perder bênçãos que o Senhor colocou para você alcançar, porque ouviu quem não é para ouvir, escutou quem não é para escutar. Cuidado, enganoso é o quê? O coração. Você pensa, irmão, que quando as pessoas vêm falar comigo, eu já fico, revelação, eu vou para o joelho. Deixa eu ver que negócio é esse aí. Senhor, que é esse negócio aí? Se você tem uma intimidade com Deus, olha o que diz o verso 23. Sucedeu que depois que ele comeu pão, bebeu água, ele foi o quê? Ele pega o jumento, ele vai embora. Agora olha o que diz o verso de número 24 e 25. Foi-se, pois, o leão, enquanto o homem de Deus, e faz o quê? Acabou a missão. O que tem de gente morta no meio do caminho, porque ouviu alguém, porque ouviu o conselho de alguém, parou de cantar, parou de pregar, parou de fazer a obra, parou de ser usado por Deus. Você ouviu gente errada, você deu ouvido às pessoas erradas. E quem é esse leão? A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele anda bramando como o quê? Um leão, buscando a quem possa tragar.
Mas nessa noite há poder no sangue de Jesus. Resista ao diabo nessa noite e diga: Deus, eu repreendo agora todo conselho errado, eu repreendo toda ideia, todo pensamento contrário. O Senhor me deu uma ordem, eu tomo posição nessa noite. Eu vou fazer a tua missão, eu vou cumprir com a tua obra. Eu não quero morrer no caminho, eu não quero ser atacado pelo diabo. Me cobre com teu sangue, repreenda agora a fúria do diabo e me faça mais do que vencedor. Deixa Deus te usar. E para de ouvir pessoas que não é para ouvir. Está ouvindo muita gente pelo telefone. Você tem que ouvir ao céu. Amém. Você tem que ouvir ao Espírito Santo. Olha o que diz, eu estou finalizando, em último lugar. Versículo 26. Morto o homem de Deus, ele não cumpre missão total, ele não volta para casa. Ele não volta para a família dele. Eu não sei se ele era casado, eu não sei se ele tinha filhos, mas ele tinha uma história de homem de Deus, temente, e se perdeu no meio do caminho. E tantos outros homens de Deus na Bíblia se perderam. Quem lembra de Sansão? Nazireu, homem cheio do Espírito Santo, de repente cego, preso, e os filisteus fazendo chacota dele. Quem é que não lembra? Quem é que não lembra de Jonas dentro do ventre de um peixe por rebeldia? Quem é que não lembra de Adão e Eva expulsos de um jardim do Éden? E hoje existe até um hino que fala agora, né, o meu jardim, agora aqui. Então eu tenho que ver que a Bíblia diz ali, o homem de Deus que foi rebelde de novo, 2 vezes chamei de rebelde. A pior coisa que tem é ver um homem de Deus sendo chamado de rebelde, uma mulher de Deus sendo chamada de rebelde. A boca do Senhor, por isso o entregou ao leão, que o despedaçou. Como é que você acha que ele estava lá, o corpo desse homem? Quando fala despedaçado, você acha que ele estava o quê? Só desmaiadinho assim, morto? Bonitinho? Quando o leão ataca, você acha que ele estava como? Despedaçado, está ali. Matou, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Eu encerro fazendo uma pergunta: vai cumprir a missão, ou você vai ter outra história para a tua vida? Vamos ficar de pé? Você vai cumprir a missão, ou vai deixar o leão te pegar? Você vai cumprir a missão, ou vai ficar com medo? Os sinais estão com você, por que recuar? Ei, você tem uma missão. Quem te falou que é fácil? São desafios, são coisas que eu tenho que vencer. Como diz o hino, não abandona o barco. Ou como diz o hino antigo dos anos 90, homem de guerra é Jeová, seu nome é temível na terra. É assim que a gente cantava? Tu é homem de Deus. Está com medo de quê? De cumprir essa missão. O homem de Deus, vou falar, foi com o rei. Foi chamado de rebelde. É você mesmo. Quando ele vai tentar, a mão dele curta. Vai na autoridade que tu vai ver só. É Deus que vai te usar. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu não sei como é que está a tua vida, como é que está a sua missão, mas a coisa vai ter que mudar. Você vai cumprir a tua missão. Vamos parar de ouvir profetas velhos. Vamos parar de achar que eu tenho que ter fama. Como ofereceram para ele dinheiro, riquezas, ele, não quero. Mas vem outra proposta. Aí você pensa assim, poxa, ele não quis a riqueza de um rei, mas quis ir para a casa de um profeta velho, comer pão e beber água. Você viu como é que o diabo é astuto? Primeiro eu vou oferecer isso aqui bem poder para ele, para ver. Aí eu vi que ele é humilde. Vou oferecer pão e água para ele, né? Aí o diabo vai lá e usa a boca do profeta velho. Não, essa maguinha. Igual o diabo lá para Eva. Tu vai ser igual Deus. Tu vai ser igual Deus. Aí Eva toda bobona. Já era. Põe a mão no teu coração. Fala com Deus. Eu não sei quanto tempo você parou a tua missão, se você estava com medo, mas queridos, você é especial. Você é mulher de Deus. Na lava chada candarabai.